Boa, acho que estamos no ar aí, Alencar. Tudo bem, cara? Tudo bem, Felipe? Boa noite, cara. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te vendo. E Alencar, queria dar boa noite aqui para os nossos, olha só, hein, 124 espectadores aqui em plena quarta-feira fria de São Paulo. Deve estar uma sensação de, sei lá, 15 graus, né? E as pessoas estão aqui porque a gente fez uma promessa. Eu lembro que a gente fez uma promessa lá no nosso grupo de Telegram, lá da pós-graduação. A gente falou, ó, vamos fazer uma live só sobre diagnósticos diferenciais de dor torácica no PS, nem tudo que dói é infarto. E eu acho que você vai mais ou menos contar essa história aí pra gente hoje. São 138 agora, e eu queria pedir pro pessoal, quando tiverem as dúvidas, avisem pelo chat, mandem mensagem, deem boa noite, falem de onde que vocês estão, de onde vocês estão teclando. Agora denunciei minha idade, né? Digam de onde que vocês estão falando, e hoje, pessoal, a gente vai contar com a presença do Zé Alencar, que é o nosso cardiologista, eletrofisiologista, autor de um livro que dizem por aí, tá? Não sou eu que estou falando, mas dizem por aí que é o melhor livro, a melhor literatura de eletrocardiograma já feito na história do país. Olha só, hein? Isso aí é um fato épico, hein? E o pessoal tá falando aqui, Alencar, que é de Manaus. A Júlia falou assim, boa noite, sou fã de vocês. Fã seu aí, você que escreveu o livro. Eu tô aqui só para fazer graça, te acompanhar aqui nas discussões. E Alencar, hoje o que enquanto o pessoal vai entrando aí, se habituando, falando de onde que eles vêm, o que você vai comentar com a gente hoje? O que você traz de novidade cardiológica ou novidade do dia a dia aí de quem trabalha no pronto-socorro? Cara, hoje eu quis fazer uma aula aqui para essa turma, Felipe, que vai assim, ó, com a cabeça deles. Porque eu vou mostrar que, na verdade, a gente já faz um pensamento probabilístico para diagnóstico de dor torácica, Felipe, e sem se tocar disso, sem perceber. Eu vou só mostrar que é uma maneira de sistematizar isso, para o pessoal tentar chegar ao diagnóstico de dor, do que está causando a dor torácica do paciente, entre os diagnósticos diferenciais mais graves, pelo menos. Legal, muito bom. E olha que interessante, tem gente do Rio, Paraíba, Paraná, eu imagino, Buenos Aires, Luiz de Buenos Aires. Eu acho que o Luiz já acompanha a gente faz um tempo ali, desde do nosso Café Sanar, que a gente fazia o boletim do Covid. Interessante, então, sem mais delongas aqui, Alencar, já com 165 pessoas, 168, eu vou passar brevemente o vídeo aqui da nossa pós-graduação, tá? Essa é a parte constrangedora aqui da nossa live, né? Mas, enfim, precisamos passar. Eu vou dar o play aqui, a gente vai ficar pequenininho, tá bom, Alencar? E aí, preciso, né? Há anos a Sanar vem revolucionando o mercado de educação médica. E agora chegou o momento de revolucionar a tua prática diária com o nosso programa de pós-graduação em medicina de emergência. Com a nossa metodologia Drive by Doctor, baseada na resolução de problemas do pronto-socorro, você não é mais um passageiro. Você é o guia. Você não é mais um passageiro. Olá, meu nome é Felipe Marques, sou médico pneumologista e coordenador do programa de pós-graduação em medicina de emergência da Sanar. Eu quero te mostrar como o nosso programa vai mudar a tua forma de dar plantão. Tudo isso sem abrir mão dos teus plantões e planos. Tudo isso onde sem abrir mão dos teus plantões. Agora eu quero te mostrar os pilares da nossa pós-graduação. Agora eu quero te mostrar aprenda o que você realmente precisa para a prática através de aulas baseadas em casos clínicos, através de aulas de conteúdo a partir de artigos científicos e fórum de discussão. Troque experiências com professores formados nas melhores instituições do país, através de aulas quinzenais ao vivo, onde os seus desafios de socorro serão discutidos. Adaptamos os principais programas de treinamento em medicina de emergência para o cenário brasileiro. Você treinará no Centro de Simulação do Hospital São Camilo sob a orientação dos nossos instrutores. Selecionamos as doenças mais prevalentes no ambiente de pronto atendimento, abordando emergências clínicas, cirúrgicas, pediátricas, gineco-obstétricas e avaliação de exames complementares. Muito obrigado aos nossos alunos pela confiança. E para aqueles que não nos conhecem, sejam muito bem-vindos. Para aqueles que não nos conhecem, sejam muito bem-vindos. Bem, então, muito legal. Isso aí, basicamente, pessoal, é para explicar como é que é a estrutura da nossa pós-graduação. Você sabe, Alencar, que eu mandei esse vídeo para minha mãe, quase que ela chora, viu? Ela acha que... Ela ficou orgulhosa de mim pela primeira vez quando eu mandei esse vídeo para ela, viu? Ela acha que eu
Agora dei certo na vida. Mas aí, só complementando aqui, lembrando que a gente vai fazer esse encontro nosso aqui a cada 15 dias, e serve para os nossos alunos de pós, serve para as pessoas também que querem conhecer um pouco mais do nosso programa, e lembrando que nós temos também a cada 15 dias, aí é exclusivo para os nossos alunos de pós-graduação, os temas lá que a gente vai debater, principalmente, é interessante, né, Alencar, porque a gente pega ali o nosso Telegram dos alunos, onde está todo mundo reunido, tirando dúvida, perguntando, etc., inclusive com casos de vida real, a gente pinça esses casos, ou traz para cá, ou traz para os nossos fóruns de discussão, para as nossas lives lá da nossa pós-graduação, e é muito legal porque a gente devolve para os nossos alunos, basicamente, as dúvidas do dia a dia, quais são as dificuldades, como é que... O aluno me fez uma pergunta que eu achei fantástica, falou, tá, mas você fez uma aula de hemoptise, como é que eu adapto isso para a minha realidade? E eu preciso me virar para responder como é que adapta isso para a vida real, né? Quem não tem, sei lá, de repente, um broncoscopista, uma arteriografia, mas enfim, a nossa tarefa aqui, né, a gente se aperta todo para responder esse tipo de pergunta e adaptar para a realidade de todo mundo aí no país, que a gente sabe que são muito distintas, né? Então, Alencar, sem mais delongas aí, tá com você a apresentação, eu vou colocar teus slides aqui, e falando para o pessoal que no meio da apresentação a gente vai fazer algumas perguntas, algum poll aí para vocês, e aí a gente consegue o máximo de interação, tá bom? Alencar, tá com você aí o comando, meu amigo. Vamos lá, valeu, Felipe, vamos começar então. Então, o tema de hoje é esse, né, os diagnósticos diferenciais de dor torácica no pronto-socorro, e aí eu começo aqui com um casinho, é assim que nossa pós funciona, não é, Felipe? Com casos clínicos, sem saber o diagnóstico, a partir daí é que nós vamos entregando a discussão para o aluno e tentando chegar ao diagnóstico junto com ele e o tratamento, né? Então, olha, que uma mulher de 56 anos dá entrada na porta de uma emergência referindo dor torácica que começou há 2 horas. Ela é diabética, em uso de metformina e é obesa. O hábito de vida dela é tabagismo, né? Ela tem, no exame físico, a impressão inicial que eu tenho, assim que eu abro a porta lá da emergência e recebo ela, uma via aérea pérvia, porque ela está falando, tá eupneica e a coloração da pele está normal. A avaliação primária, ela saturava 95, tinha uma ausculta normal, estava até um pouco mais hipertensa, a frequência cardíaca era normal, a temperatura também, e a avaliação secundária, a ausculta estava tudo bem lá, e poucos com linhas A em todos os campos, né? Mas era uma dor torácica. Dor torácica, a gente tem que fazer o eletrocardiograma, e é esse aqui o eletrocardiograma desta paciente de 56 anos, tá bom? Eu vou passar para a gente ativar o POL, e aí eu volto para o eletro quando o POL estiver ativado aí. A turma pode clicar em POL aí do lado que vai aparecer as opções para marcar. Então, essas são as opções. Boa, legal. Já disparei aqui, Alencar, o pessoal vai começar a votar. Boa. E agora, com o POL ativado, eu volto lá para o eletro. Boa. Então, resumo, era uma senhora tabagista atual, diabética e hipertensa, não é assim? Isso. E chega ao pronto-socorro com dor torácica, ou já teve o passado de dor torácica, né? Você deu esse detalhe aí. Beleza, o pessoal já tá... Dor torácica 2 horas, foi assim que foi passado o caso, né? E é assim que chega, tá, pessoal? Não imaginem que vocês vão chegar lá no pronto-socorro, olha, doutor, começou minha dor exatamente a 1 hora e 35 minutos, ele irradiou para o membro superior esquerdo, depois veio aqui para a mandíbula, meu pai faleceu aos 45 anos de infarto, não é assim que chega. E outra, vocês são os prospectadores, vocês têm que ir lá e fazer as perguntas corretas no menor tempo possível para que, obviamente, você consiga dar cabo daquele problema, né? E aí, Alencar, o pessoal está aqui dividido, tem 60% está no IAM com supra de ST, 60%, e aí a gente tem 15% no IAM sem supra, 12%, preciso de uma troponina para confirmar minha hipótese, legal, depois eu acho que você vai comentar essa alternativa C, e preciso de mais dados da anamnese para confirmar minha hipótese, perfeito, 10% das pessoas estão nessa opção D, tá bom? Muito bem, vamos em frente então, vamos finalizar a POL e passar para... Vamos lá, então venceu aqui os 60% do IAM com supra. Isso, boa. Então, olha, pessoal, esse eletrocardiograma aqui, para quem votou na possibilidade, na hipótese de infarto com supra de ST,
E eu trago esse caso aqui, Felipe, já exatamente para pegar esse calo aqui na cabeça do pessoal. Só pode haver supra de ST, e esse supra C é importante para a minha conduta, em derivações que têm onda R, não é? E aqui, o supra de ST está presente em V1, V2 e V3, uma derivação onde não há onda R. Aí você pergunta assim, poderia ser porque o cara tá infartando já numa fase mais tardia, e aí já tem onda Q e o supra. Olha, até pode, mas ela falou que teve dor há 2 horas, então não bate com o tempo aqui. Como não bate com o tempo e essa derivação não tem onda R, ela é só uma onda Q aqui, pura, no eletrocardiograma, quando a gente olha aqui, ela já começa para baixo, né? Estou marcando aí para vocês. Então, isso daqui, a gente não vai pensar em infarto com supra por enquanto. E também porque, de propósito, eu omiti um fato que é muito, muito importante na história dela, não é? E que, infelizmente, falta esse dado quando a gente está recebendo um caso de síndrome coronária aguda, dor torácica específico, né? Que é, e a temporalidade, né? Que essa pessoa ainda está com dor. Olha como essa pergunta faz diferença, não é? Então, se a gente perguntasse para ela, olha, se ela está com dor agora ainda, e ela falasse que não, então você já ia perceber de uma maneira um pouco mais simples qual é o diagnóstico dela, tá certo? Então, olha, além da temporalidade, que é importante que você perceba, uma coisa é o paciente fazer ECG com dor, e outra coisa é fazer o ECG sem dor, Felipe. Então, assim, chegou um paciente com dor torácica, fez um ECG e tinha dor, não é? Você vai passar esse ECG no WhatsApp, no Telegram, vai passar um caso para o cardiologista. Você tem que falar, olha, fiz esse ECG aqui na hora que ele estava com dor. Já esse outro na hora que ele está sem dor. Porque assim a gente vai conseguir investigar se há alguma alteração dinâmica no ECG. Da hora que ele estava com dor, se é uma isquemia miocárdica, provavelmente vai acontecer alguma coisa no eletrocardiograma. Se não é uma isquemia torácica, provavelmente não vai aparecer. Então, é um dado a mais que você tem na sua anamnese, exame físico e agora no exame complementar, não é, que é o eletro, e o que está acontecendo com essa pessoa. E além da temporalidade, e aí é sobre isso que eu venho falar aqui, mais específico nessa aula de hoje, eu não sei se vocês todos já têm esse conceito na cabeça, não é? Que é a razão de verossimilhança. É um nome complicado para uma coisa que eu vou tentar explicar muito simples para vocês. Esses números que vocês estão vendo aí no slide, imagine, esse não é um conceito 100% correto, não é exatamente assim, mas pode te ajudar no pronto atendimento, tá? Imagine o seguinte, chegou uma pessoa para você com dor torácica, e ele fala que essa dor torácica irradia para o braço direito ou para o ombro. Esse conceito, de novo, não é totalmente verdadeiro, mas pode te ajudar de uma maneira bem rápida e simples no pronto atendimento. Você pode falar que ele tem uma chance agora, só porque ele falou isso, 4,7 vezes maior de estar tendo uma síndrome coronária aguda. Entendeu? Não é exatamente isso, o cálculo não é multiplicar pelo número, mas dá aqui alguma ajuda já, rápida no pronto atendimento, entende? E aí, o que é que faz? Tem que decorar esses números? Não. Você aprende o seguinte, olha, uma dor que irradia para os 2 braços ou para o ombro, ela é uma dor que aumenta a chance de ser uma síndrome coronária aguda. Se essa dor for associada ao esforço, aumenta a chance também. E ao contrário, se for uma dor epigástrica, eu não faço nada com essa informação. Olha, 1,08, você está multiplicando por 1, dá no mesmo. Entende? Então é uma maneira rápida aqui de interpretar o que você está fazendo. E, da mesma forma, se essa dor for pleurítica, você multiplica por 0,2, é a mesma coisa de dividir por 5. Então cai em 5 vezes a chance daquela dor daquele cara ser uma síndrome coronária aguda. Então, olha, não precisa decorar isso, mas comecem a perceber que isso daqui vai fazer parte de um quadro maior, que é o seguinte, olha, como é que a gente elabora uma hipótese diagnóstica no pronto atendimento, ou no ambulatório, ou na nossa vida? A gente pega os fatores de risco de uma pessoa e soma com o que nós achamos dos sintomas dela. É ou não é, Felipe? Sempre é assim, olha, essa pessoa aqui tem risco de ter síndrome coronária aguda, porque ela é hipertensa, obesa e tabagista. Ok. E os sintomas que ele me apresentou são sintomas compatíveis com infarto. Então, você elaborou daí a sua hipótese diagnóstica. Eu vou chamar isso aqui ainda não de hipótese diagnóstica, eu vou chamar isso de probabilidade pré-teste. E aí, o que é que nós vamos fazer? Multiplicar a probabilidade pré-teste pelo resultado do exame complementar, e aí sim nós chegamos
a nossa hipótese diagnóstica. Vou dar um exemplo aqui, para não ficar complicado. Olha isso. O paciente tem... Imagine uma mulher de 41 anos com dor epigástrica que não tem nenhum fator de risco, tá? Então, fator de risco é nenhum. Aí você soma isso, essa informação, com a razão de verossimilhança positiva dela ter dor epigástrica, 1,08. Então, você ainda tem uma probabilidade pré-teste baixa, entende? Quando você multiplica essa probabilidade pré-teste baixa com o ECG, que foi normal aqui nesse meu exemplo, e uma troponina não reagente, no meu exemplo, você tem uma probabilidade pós-teste muito baixa, e assim você descarta essa síndrome coronária aguda dessa mulher. Entende? É isso que nós já fazemos no pronto atendimento. O que eu estou fazendo aqui, Felipe, é só oferecendo a vocês que estão assistindo mais armas para poder definir se há uma probabilidade pré-teste alta ou baixa, que vai ser multiplicada pelos exames complementares, para que aí sim a gente tenha a nossa hipótese diagnóstica e se nós vamos confirmar ou descartar. Então, olha, nesse caso em si, que eu mostrei para vocês, esse ECG aqui foi feito sem dor. Ela teve uma dor 2 horas atrás. E eu omiti esse fato, né? Que ela estava sem dor ou não. Então, ela agora não tem dor na hora que ela fez esse ECG. Então, vamos abrir o POL de novo. Agora, qual é o diagnóstico aí que vocês acham? Tem POL aí, Filipão? Como é que é? Pronto, disparei o próximo POL aqui. Legal, eu vou... O pessoal fez uma pergunta aqui, acho que até alguém já antecipou aqui uma das hipóteses diagnósticas aqui. A Clarice colocou a síndrome de Wellens, interrogado, né? Legal. Eu vou tentar me manter o máximo de tempo possível com o microfone desligado, Alencar, porque eu acho que deu um pouquinho de retorno aí no PC, eu acho que você está sem fone. Legal. Voltando aqui ao POL, 30% das pessoas marcaram aqui, de fato, síndrome de Wellens, né? 12% em AM com supra. Lembra que a gente tinha 60% e agora baixou para 11%, depois dessa explicação. E isso é o mais interessante, tá? Porque, assim, essa apresentação, ela serve para, assim, refinar a abordagem do paciente com dor torácica. Então, quando esses gráficos mudam, significa dizer que as pessoas estão capturando a ideia e estão mudando de comportamento. E isso é fantástico, na verdade, quando a gente faz uma apresentação, principalmente uma informação de construção de abordagem do paciente com dor torácica, que a gente quer que os colegas saiam de A e terminem essa apresentação em B. Isso é o nosso registro de sucesso da apresentação. E uma turma aqui, 40% colocou, preciso da troponina para confirmar a minha hipótese. Tá? Então, tá empatado, né? 42 e 41 é empate técnico. É empate técnico, mas essa opção lá atrás não estava muito, não estava quente, né? As pessoas mudaram aqui de opinião. Enfim, eu vou encerrar o poll aqui, que eu acho que você já tem uma ideia, e aí você continua aí, Alencar. Aliás, eu minto aqui, tem uma pergunta aqui está perdendo muita conexão, tá? Não, perfeito. Aqui, por enquanto, eu estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, então acho que a nossa conexão, a minha, a tua e o sinal aqui da nossa plataforma tá bacana. Então, Alencar, pode seguir em frente. Vamos lá, então. Foi um empate técnico, né? Eu vou considerar aqui 44 a 40. Para mim, foi a mesma coisa. Deve ter sido 1 ou 2 a mais que votou de um lado ou do outro. Porque essas são as duas respostas certas, Filipão. Olha só. Síndrome de Wellens, muito provavelmente essa pessoa tem, que é essa alteração no eletrocardiograma aqui, ó. Numa derivação em que não tem onda Q, nós temos aqui essa onda T super negativa, né? Numa derivação que tem onda R, que é V4, né? Tem essa onda T negativa, simétrica, e isso é sinal de que essa pessoa, ela está tendo, Felipe, ela teve 2 horas atrás uma isquemia miocárdica mesmo, né? E como nós sempre falamos aqui na live que onda T negativa não é sinal de isquemia aguda, não é mesmo, mas é sinal de isquemia subaguda, porque forma edema miocárdico, igual forma lá na neuro, né? Quando tem um AVC, forma um edema ali lesional. No miocárdio também acontece isso, e aí acontece a síndrome de Wellens, que é essa onda T invertida e simétrica em alguma derivação de onda R. E por que também está certo que eu preciso da troponina para confirmar a minha hipótese? Porque eu posso chamar isso aqui de infarto sem supra, baseado no resultado da troponina. Então, também é um diagnóstico diferencial que pode entrar aqui nesse caso,
e também está correto marcar isso. Então foi muito bem, a gente saiu aqui de 60% de hipóteses, né, de um infarto com supra, e nós passamos agora para 84% de pessoas que acertaram, tá aqui. Vamos em frente? Vamos em frente. Eu acabei zerando lá o gol para você, né? Desculpa. Tranquilo, vamos em frente. Olha só, isso aqui é bem clássico também, de pronto atendimento de cardiológico. Pronto atendimento de referência, sempre acontece isso aqui. Doutor, tem um paciente lá fora quebrando tudo, né? E está quebrando por nem de mal, não. É só porque ele está com muita dor. Ele está extremamente agitado e agressivo por intensíssima dor torácica. É a pior dor torácica da vida dele. Tá sudoreico, tá certo? E o passado dele, ele é muito hipertenso, usa 100 de losartana, 10 de amlodipino, 25 de espironolactona, clortalidona, tenolol. Também fuma um maço de cigarros por dia. E esse daqui é o eletrocardiograma desse nosso paciente, né? Foi feito assim que ele chegou no pronto atendimento. Depois, se quiserem, até volto para comentar aqui esse eletrocardiograma. Mas, no exame físico dele, tem a impressão inicial que tá agressivo, muito agressivo, tá com viária pérvia que tá falando, tá taquipneico extremamente sudoreico. Satura 91, já tá aqui mais limítrofe, né? Também tá hipertenso. E na avaliação secundária ele tá com ausculta e hipóxia normal. E aí, qual é a principal conduta agora? Vamos abrir a POL? Pronto, abri aqui a POL, vamos ver. Engraçado, então quer dizer, é um sujeito que tá quebrando tudo no pronto-socorro, porque teve a pior dor da vida, só que não foi no tórax, essa pior dor da vida, dessaturando, né? Engraçado, será que infarto leva a dessaturação? Mas era um paciente em contrapartida que era tabagista, né? Então, não é que já tinha alguma pneumopatia e a saturação não era normal. Vamos ver o que a turma... Tem outro dado ainda, transformou hipóxia normais, né? Isso. Aos hipóxia normais. Interessante. Quer dizer, por que houve uma queda da saturação? Né? Discutiu bastante isso na nossa live da semana passada. Os mecanismos da hipoxemia. Apesar de que esse paciente não está hipoxêmico, tá? Ele só tem uma queda da saturação normal. E aí, Alencar, o pessoal está aqui, ó, 4% que é um CAT. O pessoal está conservador aqui na intervenção. A turma quer dar MOV, né? Então tem quase 2/3 aqui que quer monitorizar, dar oxigênio, veia, estabiliza o paciente. 1/3 quer fazer um raio-x de tórax, tá? Agradeço. E perguntar ao paciente o que ele prefere. Se ele prefere um CAT, se ele prefere o MOV, ou se ele prefere o raio-x. Se bem que você, acho que 2 semanas atrás, você deu uma pegadinha na gente e falou assim, pergunte ao paciente, né? E era sobre fibrilação atrial. E era essa. Tá aqui eu acho que ele vai me bater se eu perguntar isso, né? Se o cara tá agitado com a pior dor da vida, eu falo, o que o senhor quer fazer aqui no pronto-socorro? Não vai ser bem recebido, né? Mas tá bom. Então, é isso aí, Alencar. Vou finalizar aqui o POL. Essas foram as tendências. E aí, o que você faz com esse paciente? Bom, aqui para esse paciente, eu estou conseguindo já vislumbrar alguma coisa que está acontecendo com ele, né? É um paciente que já tem uma história clínica que chama atenção para um dado, para um diagnóstico diferencial, tá? Ele tem essa história clínica, tem fatores de risco, e, na verdade, se você for ver, ele já tinha sido monitorizado, já estava feito o exame físico dele, o MOV já estava mais ou menos sendo feito. O que faltava para ele agora mesmo, né? Diante da hipótese diagnóstica que eu tinha, era pelo menos começar com um raio de tórax para ele. E olha isso aqui. Quer comentar aí, Felipão? Interessante, viu? A próxima vez a gente precisa combinar aí os exames antes, viu, Alencar? Mas, ó, esse exame aqui, pessoal, é um exame de vida real, porque percebam que, assim, a escápula está dentro dos campos pulmonares, então esse paciente realmente fez o raio-x não em PA, mas sim em AP, tá? Então, provavelmente esse paciente estava no pronto-socorro, né? Foi feito rapidamente. O que chama muita atenção é que a gente tem ali
acima do bronquifonte esquerdo, se vocês observarem, existe uma silhueta que está um pouco esquisita, né? E quem passa nessa topografia, deixa eu até desenhar aqui para vocês, vai ficar muito ruim, mas imaginem que isso aqui não deveria ter essa morfologia, né? Imaginem que a gente precisaria ter o botão aórtico aqui e depois desceria, certo? Então, o que está ocupando esse espaço aqui que não deveria existir? A gente está vendo aqui a descida da veia cava, né, veia cava superior. A gente não observa um aumento significativo do ventrículo esquerdo, apesar do paciente provavelmente ter feito deitado esse exame. A gente não vê um aumento de câmeras direitas aqui do lado contralateral, o que nos faz pensar que esse aumento, e a técnica foi boa, né? Percebam que está relativamente equidistante aqui da cabeça ou da porção proximal da clavícula com relação ao processo espinhoso. Então, imaginem que a gente tem aqui, de fato, um aumento do mediastino, tá? Aqui já próximo do mediastino superior, e esse aumento com o paciente que está urrando de dor, né? Está dessaturando, a gente tem que pensar em algum fenômeno vascular, tá bom? Seria assim que eu pensaria com relação a esse paciente. Vamos ver então? Olha só, isso que o Felipão falou, ele desenhou ali para vocês isso daqui, ó. O botão aórtico que ele desenhou ali no raio-x é exatamente essa figura. O que aconteceu aqui? Na dissecção de aorta, você cria uma luz falsa, não é? Por causa do rasgo que tem numa das camadas da aorta, e começa a entrar sangue ali, e aí aumenta, né, o volume da aorta. Um dos exames em que você pode suspeitar disso, não é diagnóstico, mas você pode suspeitar, é o raio-x tórax, exatamente como o Felipe trouxe pra gente. Só que aí, gente, olha só os dados da razão de verossimilhança da dissecção de aorta. Olha como é aqui meio... não ajuda tanto, olha isso, ó. Ser hipertenso, o cara fala, olha, eu sou hipertenso. Você vai entrar lá nos fatores de risco dele, vai aumentar 1,6 vezes, é quase que nada, isso é muito pouco para aumentar a sua hipótese diagnóstica. O fato da dor ser súbita, aumenta em 1,6 também. Ao contrário, se ele me falar que a dor não foi súbita, que essa dor ela foi começando aos pouquinhos e em crescendo, aí eu já tenho uma razão de verossimilhança até mais ou menos negativa, porque eu vou multiplicar por 0,3, então eu estou dividindo em 3 vezes a chance de descer secção. Estão entendendo essa questão de multiplicar ou dividir se ele for positivo ou negativo, se o dado estiver presente ou não no teu exame físico na anamnese desse cara. O melhor dado semiológico para a dissecção de aorta, se estiver presente, é o déficit de pulso, que aumenta em mais, de novo, né, se tiver alguém aqui que entende razão de verossimilhança, eu estou propositalmente cometendo um erro só para ser mais didático. Na verdade, não é simples assim como calcular. Mas na vida real, no pronto atendimento, coisa rápida ali, multiplica e tá bom demais já. Então, olha, déficit de pulso multiplicaria por 5,7 vezes a chance desse cara tá com dissecção de aorta. Agora, se estiver ausente, ó, quase nada, diminui muito pouco minha chance. Então, vocês estão vendo como, assim, um dado está presente, fala um pouquinho a favor, se está negativo, não descarta. Então, dissecção de aorta é isso. A aorta alargada no raio-x, que foi o que nós vimos, né, aumenta em 2 vezes a chance de ser uma dissecção de aorta, porque a aorta alargada pode ser uma simples dissecção, um simples aneurisma, não quer que está dissecando agora, e a causa da dor dele é outra, né? Isso pode acontecer até comumente. Então, agora não ter a aorta alargada já tem uma razão de verossimilhança negativa, mais ou menos, já 0,3, multiplica por 0,3, entende? Então, o que é que eu quero trazer para vocês aqui? Na vida real, esse paciente ele não vai chegar tão fácil assim de dar o diagnóstico. Porque ele vai chegar para você falando, ó, Felipe, eu já infartei 3 anos atrás, eu uso AS ainda, eu tenho 3 stents nas coronárias. Quer dizer, ele vai começar a dar vários dados para você, jogar num caldeirão, e não vai ser simples assim como o caso que eu passei. Para a gente já definir, olha, vamos fazer um raio-x, e o raio-x está lá bonitão, com aquele aumento do arco da aorta. E aí a gente passa para um problema agora, Felipe, que é o seguinte, e aí, o que faz com essa história ruim das dissecções de aorta, que é uma história difícil de você definir, que é uma hipótese diagnóstica de dissecção, vai fazer angiotomografia para todo mundo que chegar no pronto atendimento? A gente sabe que é um exame que não está disponível com
com muita frequência, não é comumente disponível. É um exame que vai com a injeção de contraste, quer dizer, não é simples. E outra coisa, você vai quebrar toda a logística do atendimento da dor torácica no teu hospital, mandando, às vezes, um paciente para tomografia de tórax, entende? Então, não é simples assim, e tanto não é simples, mesmo nessa época que nós temos tomografia, que o William Owsley falou, lá 100 anos atrás, que não existe doença mais condutora à humildade clínica que o aneurisma de aorta, e nessa época eu acho que ele já queria dizer esse aneurisma até dissecando, porque ele queria imaginar qual é o aneurisma que vai dissecar em algum momento. E por que é assim? Porque o exame físico e a história clínica desses pacientes são muito frustras, a gente não consegue, com o que ele está falando, ter a nosso raciocínio tão direto como foi com esse caso aqui que eu fiz, de propósito esse, um pouco mais direcionado, só para mostrar para vocês que na vida real não é tão fácil assim. Feita a angiotomografia desse paciente, está aqui a lâmina, né, de dissecção, bem visível aqui, o sangue está entrando em uma dessas luzes aqui, e é isso que está causando essa dor excruciante que esse paciente está tendo agora. Elaborando ali nosso passo a passo, né, como elaborar esse raciocínio, então. Então, o paciente tem fatores de risco, soma com a razão de verossimilhança dos sintomas e do exame físico, não é? E aí você vai ter a probabilidade pré-teste. Essa probabilidade pré-teste você vai multiplicar pelos exames complementares. Foi o que nós fizemos. Olha, é um hipertenso, não é? Então tem fator de risco, é um hipertenso grave. Por que ela é grave? Eu vi que alguém perguntou no chat, será que é coartação? Não, é grave porque, como a maioria das pessoas que tem hipertensão grave, esse cara não toma remédio, só por isso. Ele está ali com 15 remédios e não toma nenhum. Então ele tem fator de risco, hipertenso grave, tem razão de verossimilhança dos sintomas, porque ele me falou que era uma dor súbita, então eu já multiplico ali por aquele valor, não é? Se eu tivesse dado no exame físico algum sinal de que havia déficit de pulsos, já ia falar mais a favor ainda, mas se não tivesse, não descartável, 0,7, não é? E do exame, isso é o exame físico. Aí eu elaboro minha probabilidade pré-teste, multipliquei pelo 2 do raio-x com mediastino largado. Pronto. Assim eu já tenho uma probabilidade pós-teste mais alta e eu já consigo justificar lá no meu hospital que eu vou gastar uma tomografia de tórax com contraste nesse paciente, em vez de ficar seriando ECG, em vez de ficar, enfim, fazendo todo o passo a passo que é diferente para um cara que está com suspeita de síndrome coronária aguda. Legal, Alencar, eu imagino que os auditores do hospital iam adorar essa sua apresentação, tá? Porque se todos fizessem isso no pronto-socorro, acho que nós teríamos menos problema com recurso, né? O Luiz pediu para você comentar o ECG, se tem alguma alteração significativa. Tem não, eu vou voltar para mostrar, porque não tem alteração, mas tem uma coisa engraçada, interessante, que já meio que falava no quadro clínico dele aqui. Estou voltando rapidinho, depois eu volto para o slide que estávamos. Olha só, sabe o que é essa interferência aqui na linha de base das derivações aqui do plano frontal, D1, D3, ó, você tá vendo aqui que tem uma interferência, um artefato aqui? Isso daqui é tremor muscular pela dor excruciante que esse cara tá tendo, ele não consegue nem ficar quieto para fazer o ECG. É a única alteração desse ECG. O ECG é normal, mas tem essa alteração de artefato que é de tremor muscular, bem característica de alguém que está com dor ou com frio, né? Ou ansioso. E provavelmente dor e ansiedade esse cara tinha. Então é só isso, o ECG normal e o cara ansioso. Vamos para frente então, porque tem mais sobre aneurisma de aorta. Então, para a gente não ficar comendo bola no pronto atendimento, algumas pessoas estão tentando fazer a gente ter alguma segurança maior ao atender esses pacientes, pelo menos descartar a dissecção. Então, olha só. Sabe aquilo que eu falei? Olha, vê se tem risco, vê se tem anamnese e vê se tem exame físico. Ó, o que eu falo, a diretriz da ESC mandou aqui também, ó, mesma coisa. Então, ó, se o cara tem fator de risco, então aqui, ó, o que está aqui como fator de risco? Ele nem botou hipertensão, mas ele botou, tem um aneurisma já conhecido, tem síndrome de Marfan, que a gente sabe que é uma doença que pode ter alterações também de aneurisma e dissecção de aorta, tem doença valvar, aórtica, enfim. Tem isso. Você soma, olha como esse slide eu traduzo com o que eu tentava ensinar para vocês no slide passado. Soma com a história da dor dele. Dor abrupta, dor súbita. A gente sabe que multiplica, não é? Muito severa, certo? Uma dor que é enrasgando. Isso é dor semelhante a uma dor que chama a atenção de dissecção. E
você soma também com esses achados do exame físico, né? Déficit de pulso, como eu falei, déficit de PA, que é a mesma coisa, não é? Déficit focal neurológico, porque a gente sabe que dissecção, quando disseca pelas carótidas ou vertebrais, pode causar também um AVC, não é? Sopro, hipotensão. Então, você soma esses aqui. E aí, o que o pessoal pensou? Bom, vamos tentar elaborar uma maneira da gente, pelo menos, descartar a dissecção de aorta para, pelo menos, assim, dar alta tranquilo para o paciente. Nem que eu não consiga tentar chegar a uma hipótese diagnóstica forte e o auditor gostar de mim, não mandar tantos pacientes para tomografia, mas pelo menos mandar para casa descartado, eu vou tentar. Então, eles tentaram fazer isso daqui, Filipão, olha só, com dedímero. O exame para TEP está aqui para dissecção também. Então, olha só, daqueles 3 fatores lá, se o paciente tem 0 fator, tá certo? E um dedímero menor do que 500, olha a razão de verossimilhança negativa aqui, ó. Lá, aqui embaixo no slide, ó. 0,02. Você divide por 50 a chance desse cara estar com dissecção de aorta. Quer dizer, me parece muito bom, não é? Você assim consegue dizer, olha, pode ir para casa, dissecção pelo menos não é. Vou investigar outras coisas, mas dissecção não é. Agora, por causa disso, só por causa do dedímero, está dado o diagnóstico? Não, o diagnóstico aqui, ó, é 1,22, ou seja, não quer dizer nada, tá certo? E se o cara tem ainda um daqueles 3 atrás, você pede o dedímero e o dedímero menor do que 500, mesma coisa, também 0,02 aqui embaixo. Ó. Você divide por 50 a chance desse cara estar com dissecção de aorta e pode liberar ele sem essa hipótese diagnóstica, para ele com certa segurança. Não é uma ótima razão de verossimilhança negativa isso daqui. Tá? Agora, se ele tiver 2 ou mais, ou tiver o dedímero maior do que isso, está dado o diagnóstico de dissecção? De maneira alguma, de jeito nenhum. Mas pelo menos o que vai acontecer é que você não pode dizer para ele, ó, o senhor não está dissecando, tenho certeza que não está. Aí não existe mais. É interessante, Alencar, porque quando você fala isso, esse fenômeno aconteceu para tromboembolismo pulmonar, tá? Tem dados americanos que mostram, olha o impacto disso, tá? Para qualquer sistema de saúde, seja público ou privado. Dados americanos mostraram que para se fazer um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, estavam sendo solicitadas 80 angiotomografias, tá? 80. Você desperdiçou 79 exames para chegar a um diagnóstico, ou seja, o mau uso e principalmente o paciente que deveria fazer o exame, certamente não estava sendo adequado, não era a população enriquecida, não era o paciente que de fato tinha fatores de risco ou que tinha características, não era a população enriquecida para ser rastreada com angiotomografia, precisava de um exame subsidiário, provavelmente eles pediram pouco dedímero, né, e hoje em dia a gente tem até uma escala que chama PERC, que mesmo sem o dedímero, né, mas eu vou falar isso numa dessas lives, mesmo sem dedímero a gente consegue no paciente com baixa probabilidade pré-teste, ou seja, aquele paciente que definitivamente não tem nenhuma característica de fator de risco ou contexto clínico, a gente consegue descartar trombolismo pulmonar com relativa tranquilidade, sem necessidade de exames complementares. Então, me veio à cabeça isso, e esse raciocínio que você está tentando implementar aqui é exatamente o raciocínio que a gente faz para nódulo pulmonar. A gente olha se o nódulo é grande, se é pequeno, como é que é a borda, se ele é liso, se ele não é liso, se ele tem calcificação, porque diminui a chance de câncer, se ele é no lobo superior, se ele é no lobo inferior, se ele cresceu ou não cresceu. Então, é muito interessante porque a gente acaba fazendo essa mesma análise. E se analisa mal, a gente vai expor o paciente a exame também de forma inadequada. Exatamente, exatamente. Boa, Felipão, vamos em frente então, próximo casinho? Beleza. Esse daqui é clássico, né? Aquela pessoa que chega assim, olha, não sei o que está acontecendo, não sei explicar, doutor, não é dor, é um dolorido, é um incômodo, não é dor. Pronto. Essa é uma mulher de 38 anos, foi ao PS porque está há uma semana com uma sensação incômoda que aparece em alguns momentos do dia. Ela nega que seja dor, mas também não referiu dispneia. Ela não tem nada no passado dela e faz apenas eventuais caminhadas no parque. Esse é o eletrocardiograma desta paciente. Depois eu volto para comentar o eletrocardiograma, mas eu vou deixar aqui pelo menos mais 5 segundinhos para o pessoal já ter uma visão, tentar definir algum achado assim mais grave, mais que tem que bater o olho e saber mesmo. Vamos em frente, vamos em frente. Essa daqui, já vou dar essa colher de chá aqui, ó.
olha esses exames, não é? Filipão, essa imagem aqui era para estar rodando. Será que tem que clicar nela? Você consegue ou não? A imagem do POCUS. Eu acho que não, viu, Alencar? Não. Infelizmente, Tá, mas já dá para ver aqui. Já dá para ver o que é, né? Pronto. Quer comentar, Felipe? Não tem pegadinha, fica tranquilo. Bora, ó. Você tá sem microfone agora, Filipão. Ó, então vê, esse daqui. Mandei para você. Tá bom. Esse daqui é um raio-x de tórax perfeitamente normal, não veio nenhuma alteração. Se o Felipe quiser falar alguma coisa aqui diferente. Não, perfeito. É o raio-x de uma moça, tá? De uma senhora, ponto. E que aparentemente não tem, tecnicamente está correto, o raio-x foi feito em PA, aparentemente não tem nenhuma alteração de transparência, nenhuma alteração cardíaca que chame a atenção. Muito bem. E aqui, o que nós temos para ela, no POCUS, nós temos linhas A, né? Esse artefato aqui que está sendo feito, que começa aqui, depois desce aqui de novo, depois desce aqui de novo. Isso aqui, a linha A, é artefato normal de quem está com o pulmão bem aerado e não tem nenhuma alteração. Pelo menos aqui no parênquima pulmonar, nesse sentido aqui. Então, vamos em frente. Próximo passo para ela. Quer dar um start poll aí? Já começou, então. O que você queria mostrar mais naquele ultrassom, Alencar, que faltou a cinética ali? Era só as ondas A mesmo? Que você queria mostrar? Era só porque estava bonitinho a onda aparecendo assim, ó. Ah, entendi. Isso. Tá bom. A turma aqui tá no 80% no MOV, 10% no raio-x de tórax, que já foi feito, né? E perguntar ao paciente o que ele prefere. 2% só quer fazer o CAT aí da nossa paciente. Estranho, né? Que pouca gente está votando no CAT. Uma pessoa que está com dor torácica, tem ali um ECG que não tinha nada muito definitivo, mas também você descarta com ECG normal? Como é que é? Inclusive, emendando aqui, ó, o Jorge perguntou, não dá para avaliar deslizamento pleural e excluir pneumotórax. Ok, tá bom, acho. Ele estava procurando aqui o swing pleural que não dá para avaliar no estático, né? Legal. Isso. Tá. Perfeito. O Jorge gosta de ultrassom de tórax, hein? Ele falou padrão A ou linha A. A gente não mostrou bilateralmente, mas eu imagino que aquilo ali represente o padrão A, né? A à direita, A à esquerda. Perfeito. Legal, acho que não tem mais dúvidas. E o pessoal aqui já foi direto para o MOV. 16% aqui quis perguntar para o paciente o que ele queria, se ele queria ir para o CAT. 12% esqueceu a opinião do paciente e foi direto para o CAT. É mais ou menos isso que nós temos. E o George mandou aqui, o George tá on fire. Ele colocou, além da taquicardia sinusal no ECG. Pronto. Sim, está perguntando se tem ECG com sinal de Penhalose Tranquese. Estou olhando aqui de novo. A gente vai comentar isso. Tranquilo. A gente volta para o ECG, porque tem informação importante naquele ECG ali. Muito bem. Então, se o William Osley falou aquilo 100 anos atrás, eu, humildemente, falo isso aqui. Olha, a segunda doença que mais leva à humildade clínica é o tromboembolismo pulmonar também. Porque, fala sério, Felipe, olha, as histórias de TEP que a gente ouve são histórias que a gente assim, olha, sei não, se fosse eu que tivesse nesse plantão aí, sei não, hein, se eu ia pensar em... Pois é, a gente escuta muito histórias assim, não é, que foram incidentalomas, entre aspas, porque acaba que o TEP não é nunca um incidentaloma, porque é sempre um diagnóstico importante, mas, entre aspas, foi uma coisa assim, meio que na sorte, né, fez uma tomografia porque alguém pensou nisso, foi lá. E por que isso acontece? Porque também no TEP, os sinais clínicos e no exame físico e até do POCUS não ajudam tanto, né? A razão de verossimilhança desses sinais, eles são todos muito baixos, tanto para próximos do 1, né? Próximos daquele valor que você multiplica e dá no mesmo, não ajuda nem atrapalha em nada, entende? Então,
É por conta disso que o pessoal começou a fazer? Olha como tudo faz sentido, tudo teve lógica, não é? Vocês todos que estão assistindo aprenderam na faculdade, depois aprenderam no Residência Médica da Sanar, ouviram lá no Sanarflix, que para a TEP a gente tem ferramentas diagnósticas que são os scores, não é? Então, o que são esses scores? São uma maneira de somar esses sinais, todos os sinais ruins, para ver se faz um score bom, entende? Então tá aqui, ó, para mostrar para vocês a razão de verossimilhança de alguns desses scores, ó. Então, por exemplo, a razão de verossimilhança de você ter um score de Wells simplificado em baixo vai de 0,39, que é uma razão de verossimilhança aqui nessa linha que eu vou apontar aqui, ó, vai de 0,39 baixo até, ó, 0,93 em outro estudo. Olha isso. Ou seja, um score de Wells baixo em 0,93, de acordo com esse estudo desse cara aqui, com 414 pacientes, se você der alta para ele, você está dando alta para um paciente que você não conseguiu descartar, ele é muito próximo do 1 ainda. Olha como é ruim, não é? Para você ter segurança mesmo de fazer. Tudo bem, se você acreditar nesse estudo menorzinho aqui, 277 pacientes, até vai, alguma coisa para você descartar. Mas mesmo 0,39 é baixo. 0,93 é ridículo, é próximo do 1, não dá, isso não te ajuda, tá bem? Agora, ao mesmo tempo, se você tem um score de Wells simplificado de alto, olha que coisa triste isso aqui, Felipe. 1,4, você quase que não multiplica isso também, é muito próximo do 1 isso. O valor bom é assim 5, 10, 15. O valor do ECG para infarto com supra é 52, a razão de verossimilhança positiva. Então isso é uma razão boa. 1,4 é muito ruim. E você está dando como alto risco para esse paciente, entende? Claro, isso é um intervalo de confiança, né? Como eu estou mostrando para vocês. Foi aqui, só nessa tabela, de 0,39 até 0,93. É um intervalo de confiança. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Isso humilha a gente. Isso aqui a gente fica, puxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui no pronto atendimento? Tentando tirar a história clínica do paciente, tentando fazer score de Wells para dar diagnóstico. Então, é uma situação muito complicada ter um paciente com hipótese diagnóstica de TEP. No próximo slide, Filipão, eu vou falar da razão de verossimilhança de alguns exames. Quer comentar alguma coisa nesse ainda? Não, eu fiquei um pouco abalado aqui, triste, com esse seu slide, tá? Agora, falando bem sério, é engraçado, isso é a vida real, tá bom? Isso é a vida real, e quando você aborda o paciente, principalmente quem trabalha ali de retaguarda de pronto-socorro, que protocolarmente, e a gente vive isso muito nessa época de pandemia, solicita dedímero, acaba gerando mais angiotomografia. E de repente você começa a diagnosticar tromboembolismo pulmonar em paciente que tem dor completamente diferente do que a gente imagina, que é aquela dor ventilatória dependente, de início súbito. Eu ouso dizer que a dor de início súbito, na maioria das vezes, não é assim que acontece. Na vida real, não é exatamente isso. O que você observa mesmo, e pelo menos o que trazem a maioria dos estudos, é que o paciente, de fato, ele tem taquipneia, depois vem a dispneia, tem taquicardia, né? Então, uma coisa que me chama muita atenção, a gente discute pouco, é assim, o paciente começa a entender que subir a escada que ele subia anteriormente está mais difícil. Caminha menos, porque o que ele habitualmente caminhava, ele já não consegue mais. Frequência cardíaca sobe muito, ele sente palpitação, né? Então, aquela coisa de hipoxemia, o paciente chega desaturando, com dor de início súbito no hemitórax direito, isso não é tão verdade, infelizmente. Então, tem um pouquinho de arte também no meio dessa investigação, tá? Então, sempre desconfie. Tá? E lembre-se que o fato, sei lá, de repente, eu não sei se o Alencar vai falar de dedímero, mas o fato de vir positivo também, não usem isso da forma errada. O fato de vir positivo também não te confirma o diagnóstico. Você só precisa procurar o que foi o gerador dessa elevação. Se fizer sentido dentro de uma investigação de tromboembolismo pulmonar, ótimo, excelente. Se não fizer, use com muita parcimônia. E eu vou até citar um outro exemplo aqui, Alencar. Eu já até conversei isso com você uma vez. A esposa do irmão de um colega meu hematologista, já nessa coisa de pandemia, ela
procurou o pronto-socorro com suspeita de Covid, porque ela era asmática, achou que estava chiando um pouco, na verdade ela estava, assim, ansiosa. E aí, quando foi ao pronto-socorro, coletou os exames, né, e aí veio a rotina do dedímero. E veio um dedímero de 2.000, na verdade era 0,5 o normal, e o dela veio, aliás, 500 o normal, e o dela veio 2.000. Eu falei assim, olha, volta ao pronto-socorro, porque apesar de você não ter uma história clássica, a gente vai precisar, se não tem mais nada que justifique, o restante dos exames normais, você vai ter que procurar voltar e fazer um angiotomo, e aí bingo, veio com tromboembolismo, né? Provavelmente essa paciente, a história natural dela seria a seguinte, ela iria ao pronto-socorro, ninguém pensaria em tromboembolismo pulmonar como principal hipótese, exatamente por isso que você já está comentando, e aí ela receberia algum tipo de sintomático e voltaria para casa. A gente sabe que a retrombose, o novo evento, ela acontece principalmente nas primeiras 4 semanas, né? Então, e particularmente na primeira semana, provavelmente ela teria um novo evento tromboembólico, que aí sim seria provavelmente mais grave, traria mais sintomas e ela voltaria ao pronto-socorro. E aí, nesse momento 2, ela certamente seria rastreada, ou pelo menos a gente espera que ela fosse rastreada. Lembrando que estudos de autópsia mostram que o paciente, muitas vezes, ele não tem essa segunda chance. A primeira chance foi essa, a segunda pode ser um evento grave, um evento que tem instabilidade hemodinâmica, que o paciente morra. Inclusive, isso faz muito sentido com aquele outro estudo de investigação de síncope, né? Que os pacientes aí até, acho que 18% dos pacientes que não tinham a causa muito clara de síncope, na verdade, era um tromboembolismo pulmonar. E quando causa esse tipo de instabilidade hemodinâmica, significa dizer que o evento é grave, né? Então, o resumo que eu estou falando é que, infelizmente, não é tão simples assim, e a gente tem que ter muito cuidado. Tromboembolismo pulmonar é uma causa significativa, a terceira causa de morte cardiocirculatória no mundo, tá? A gente não pode esquecer disso. Boa, Felipão. E olha aqui, dos exames, eu vou comentar, pegando o gancho do que você falou, seguinte, olha a razão de verossimilhança positiva do dedímero, 1,6 positivo. Então, se tem um dedímero positivo, você aumentou em 1,6 vezes a chance desse cara estar infartando. É pouco, tá, gente? Olha, uma razão de verossimilhança boa para você dar diagnóstico é assim, no mínimo de 5 para cima, no mínimo. De novo, só para vocês terem uma ideia, do ECG para infarto com supra, que é aquela coisa assim, você bate o olho, tem supra infarto, é 52. Dedímero, 1,6, não é bom isso daqui. Agora, a verossimilhança negativa dele é mais ou menos, é pelo menos boazinha, 0,22. Se você tem um paciente, aí que entra, olha só, você tem um paciente que teve um ELS baixo, né, Felipe? E você faz um dedímero e esse dedímero vem negativo, aí você multiplicou uma probabilidade pré-teste que já era baixa, há uma razão de verossimilhança negativa que faz diminuir esse valor em 5 vezes, 0,22, aí você consegue ter mais força para dizer, olha, não é TEP, não faz, entende? É assim que funciona. Sempre foi assim, a gente só não parou para pensar que o que nós estávamos fazendo é matemática, é estatística, é pensar probabilisticamente. Foi isso que eu tentei trazer aqui para o pessoal hoje. E olha só, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Dedímero, ele não é só, assim como a troponina, né? Ele não é só positivo / negativo. Eles são exames numéricos contínuos, tá bom? 1,6 aqui é positivo ou não, é só isso. Se eu tiver um dedímero de 5.000, de 10.000, a razão de verossimilhança disso vai ser, obviamente, maior do que 1,6. Quanto? Não sei. Eu, pelo menos, desconheço isso tudo disso. Mas você também tem que levar em consideração o valor absoluto que aparece lá do dedímero no resultado. Fiquem atentos a isso. Do eletrocardiograma, que são as próximas linhas aqui, pelo menos eu não vi, não encontrei na literatura, a razão de verossimilhança negativa, ou seja, não ter S1, Q3, T3. Qual é a chance de ser TEP? Eu tenho um chute, Felipe, é 1. Que é aquela coisa que não me diz nada. Ter ou não ter, não ter, tanto faz. Ter, entre aspas, aumenta em 3,7 vezes. Entende? Taquicardia sinusal. Quase dobra, vai, 1,8. É alguma coisa, pelo menos, a chance desse cara estar com uma probabilidade pré-teste para TEP, entende? E era essa a única alteração do eletrocardiograma daquela paciente em específico. A única coisa que ela tinha era taquicardia sinusal. Pronto. Se eu já tinha uma história diagnóstica que não me falava lá muita coisa, se era TEP ou não,
com essa taquicardia sinusal, talvez eu crescesse um pouco minha hipótese, né? Com o dedímero que eu falei, que não ia ser um dedímero negativo, provavelmente, e aumentar a minha hipótese, mas não confirmar ainda, né? Não se dá diagnóstico de TEP por dedímero, não é? Aí eu ia fazer a tomografia e não ia encher o saco do auditor do hospital. Então, aqui, só para quem não conhece ainda, são esses os scores de Wells, e aqui e do lado aqui o de Genebra, e a pontuação, né? Se é probabilidade baixa, intermediária ou alta, ou de 3 ou 2 níveis, né? No caso aqui de Wells. Quer comentar alguma coisa, Felipão? Não, perfeito, é isso mesmo. E aí tem gente que prefere Genebra, tem gente que gosta de Wells, eu vejo os pneumologistas, em sua maioria, usar o velho e bom Wells mesmo. Sim, é mais fácil decorar, né? Então, olha, nosso esqueminha aqui. Sempre fazer isso agora, ó. Pensar, esse paciente tem fator de risco para a doença que eu estou suspeitando. Depois, os sintomas que ele falou e o exame físico que ele falou vão elaborar a sua probabilidade pré-teste. Depois você vai pegar essa probabilidade pré-teste, vai multiplicar com os exames complementares e aí fazer ou elaborar a sua hipótese diagnóstica. Então, nessa paciente nós tínhamos score de Wells, estava presente lá, SIC para paciente, tá? Tinha ECG também, com taquicardia sinusal. Então, se ela tinha um Wells ali, vamos dizer, intermediário, com o ECG com taquicardia sinusal, eu ainda dobrei aquela probabilidade que era intermediária, eu tenho uma boa probabilidade pré-teste. Se eu fizer o dedímero agora, esse dedímero vier positivo, mais uma coisa que vai falar a favor de CTEP. Agora, eu também posso, já com o Wells intermediário, com ECG, se eu poderia, já a parte com uma probabilidade de teste intermediária ali, já, ou alta, já passar para o exame que vai determinar, confirmar mesmo o diagnóstico, que é a angiotomografia. Deu para entender? É isso que eu estou tentando demonstrar para vocês. Antes de mandar para o exame confirmador, é você ter na cabeça esse esqueminha aqui desse slide. Legal, isso faz muito sentido e a gente precisa cada vez mais trabalhar com isso, né? Tem uma pergunta aqui para você, Alencar. Não sei se você... Será que você travou, Alencar? Não, voltou. Alencar, tem uma pergunta que é o seguinte, ó. Como diferenciar o S1Q3T3 do TEP para outras causas de strain do ventrículo direito? Essa pergunta é muito boa, hein? É do Josic, essa pergunta. Eu conheço o Josic, é o cara do nome mais interessante. Esse cara diz que é abençoado por esse nome aí dele. Eu confesso que eu não quis arriscar aqui o nome dele. Josic fica mais fácil. Um abraço para você, Josic. Olha, não se diferencia, não tem como diferenciar. Isso aqui vai ser um diagnóstico retrospectivo. Você vai conseguir encontrar que o cara tem um NDVD, respectivamente, porque, na verdade, ele tem uma hipertensão pulmonar e nem é do tipo 4, nem é secundária TEP, é secundária outra coisa. Aí, por causa do corpo pulmonar, ele faz strain de VD e tem S1Q3T3 também. Não tem como diferenciar, a não ser pela história clínica e pelos exames que você for fazendo a mais, até definir o diagnóstico desse paciente. Eu até arriscaria aqui, Alencar, Josic, essa pergunta eu já me fiz uns anos atrás, e definitivamente, se você encontrar um trombolismo pulmonar agudo com S1Q3T3, esse paciente provavelmente vai ser um pouco mais grave, tá? Então ele vai ter sintomas, vai ter dispneia, eu não vou te falar de dispneia de início súbito, mas uma dispneia aguda, tá? Ele vai estar taquicárdico, provavelmente, e se for um paciente com hipertensão pulmonar que cause dilatação do ventrículo por qualquer outra causa, provavelmente se ele estiver descompensando ou evoluindo com insuficiência de ventrículo direito, esse processo costuma ser um pouco mais lento do que o que ocorre no tromboembolismo pulmonar, tá? Então, esse aqui é um feeling de já ter visto, na prática, sem história, desarmado, olhando basicamente para o eletro, é muito difícil dizer o que aconteceu, e isso é mais ou menos como o radiologista lá no setor dele olhar para a angiotomo e falar, puxa, que tepasso, o paciente deve estar muito mal. Não dá para falar isso, porque a clínica do paciente, ela depende da reserva cardiocirculatória, então o paciente jovem aguenta muita pancada, o paciente idoso não, e o tamanho do trombo. Essa combinação é o X mais o Y, ou seja, reserva mais o insulto, tamanho do trombo, é que leva ao desfecho
e o desfecho é o quanto o ventrículo direito vai sofrer, tá certo? Então, o radiologista gosta muito de falar, esse paciente deve estar bem ferrado. E às vezes o cara está tranquilo, por quê? Porque era jovem. E às vezes aquele tepinho meio safadinho, você tem dificuldade de ver, é no idoso, e aí descompensa tudo, tá bom? Isso aí. Então, olha, isso foi isso que eu falei, né? Com o score de Wells, probabilidade pré-teste, probabilidade pré-teste depois dos exames complementares vão dar o diagnóstico. Agora, para a gente encerrar, que nós já estamos com pouco tempo agora, outras causas de dor torácica. Agora, jogo mais rápido, tá? Você pensar que o paciente chega com dor torácica nesse pronto atendimento, pode ser desde uma coisa simples, como uma dor muscular, tá? Até esses diagnósticos que nós comentamos, diagnósticos gravíssimos, né? Como dissecção de aorta, como pneumotórax espontâneo, como tromboembolismo pulmonar, como pneumotórax espontâneo também, que não comentamos ainda. Enfim, é uma gama muito grande de diagnósticos. Você tem que estar muito atento na anamnese do exame físico para, pelo menos, descartar os mais graves. Esse é o seu papel. Descartou os mais graves, tá? Você já consegue ter segurança para liberar esse paciente para casa. Agora, se você não consegue descartar os mais graves, nem que você não dê o diagnóstico, porque eu não tenho ainda angiotomo aqui para fazer, para dar um diagnóstico de TEP, que é o que eu suspeito para o meu paciente. Ok, nem que você não deu o diagnóstico mais grave, pelo menos você manteve esse paciente sob a sua atenção. Então, fica também a mensagem daqui, que essa é uma síndrome clínica, né, a dor torácica de muita gravidade em alguns diagnósticos diferenciais, e você tem que estar treinado pelo menos para identificar que um deles pode estar presente. Então, só para vocês verem aqui, ó, pneumotórax, aqui acho que não tem muita dúvida, né, do que nós estamos vendo nesse ECG aqui. Quer comentar, Felipe? Esse pneumotórax, ele deveria, esse raio-x nem deveria existir, tá, pessoal? Porque é grande potencial de tecido hipertensivo, tá? Você vê que o mediastino tá todo rebatido pro lado contralateral do pneumotórax. Deveria ter sido ali, ó, na velha e bom semiotécnica. Outra hipótese diagnóstica aqui, pericardite, que nós estamos vendo aqui nesse ECG. Tem vários sinais aqui de pericardite. Eu não vou mais levar muito tempo com relação a isso, mas olha, nós temos aqui um supradifuso de ST e nós temos um sinalzinho, Felipe, que assim, acho que é até uma coisa para a gente estudar futuramente, talvez fazer um estudo retrospectivo para ver prevalência, enfim, que é esse sinalzinho aqui de Spodek. Esse sinal, Felipe, para mim, ele é o sinal mais sensível. Para mim, é o sinal que eu mais vejo nas pericardites, que é essa ladeirinha aqui, ó, do final da onda T até a próxima onda T. Isso é o sinal de Spodek. Isso aqui, quem foi que viu isso? Viu isso quem já tem meu livro de eletro, e virão isso, vão ver no futuro, quando entrarem as aulas na nossa plataforma da pós, na aula de diagnóstico diferencial de supra de ST, que está lá a pericardite, aí eu mostro lá os exemplos de que sinais é que aparecem, inclusive o sinal de Spodek, que é um sinal que, para mim, é o mais sensível, que mais aparece nos quadros de pericardite, mais do que o supra, mais do que o infra de PR, o que todos conhecem. Então, take home messages, na avaliação clínica de paciente, precisamos estabelecer as probabilidades pré-teste para dar ou descartar um diagnóstico com relativa segurança. A gente sempre fez isso, só que a gente nunca parou para pensar no que estava fazendo. Dissecção de aorta e TEP precisam de alto grau de suspeição, como falaram William Osler e José Alencar, e troponina e dedímero são bons exames para descartar síndrome coronária aguda, dissecção e TEP. Olha a palavra que eu usei, descartar. Não são exames diagnósticos. Muito bom, hein, Alencar? Para quem não conhece, o William Osler passou muito tempo aqui como background aqui da minha área de trabalho, é o pai da medicina moderna, tá? E aqui o Josic, ele provocou aqui, depois da pergunta dele, falou, imaginei que, por ser um ventrículo direito grande, né, ele colocou até em inglês aqui, houvesse uma forma de diferenciação bem nítida. Então, Josic, o que a gente observa nos pacientes com hipertensão pulmonar, vamos chamar assim de crônica, tá? Seja grupo 1, seja grupo 3 ou 4, eu vou falar particularmente do grupo 1 e grupo 4, né, porque as outras a gente consegue observar sinais indiretos de outras patologias, mas, de fato, você encontra uma dilatação, o paciente quando tem um trombolismo pulmonar, ele não consegue dilatar tanto o ventrículo direito. Já as hipertensões pulmonares de longa data, elas tendem, e aí uma particularidade,
onde a gente observa muito isso é na esquistossomose. A esquistossomose a gente vê tronco da pulmonar gigantesco e o ventrículo direito... ele tá falando aqui que foi razão de verossimilhança. Desculpa, eu pensei que fosse ventrículo direito. Mas, enfim, sem querer querendo, Josic, o ventrículo direito das formas crônicas, ou seja, aquele paciente que tem uma hipertensão crônica, hipertensão pulmonar não relacionada a um tromboembolismo, o VD vai estar mais bojudo, tá? Então, isso é uma boa forma de você tentar diferenciar, ou pelo menos dar um certo timeline ali para o processo, tá? Não precisa se desculpar não, pelo amor de Deus, foi eu que entendi errado, tá? Inclusive, entendendo errado foi que eu lembrei que olha para o ventrículo direito, se estiver muito dilatado, com o tronco da artéria pulmonar muito dilatado, imagina que você precisa procurar uma causa mais crônica do que a aguda, talvez não seja só o tromboembolismo pulmonar, tá? Pô, Alencar, beleza, sensacional. Você sabe qual que é o sonho do radiologista? O sonho do radiologista, eu vou colocar por proxy aqui, o pneumologista, é descrever um sinal radiográfico. Eu juro para você que nos últimos anos eu venho tentando achar um sinal, inventar alguma coisa. É difícil. No Covid a gente tentou localizar alguns, mas foram descritos mais rápidos do que a gente, tá? O sonho do cardiologista é descrever um achado eletrocardiográfico também? Eu tenho um, inclusive, viu, Felipão? Eu publiquei na Journal of Cardiac Arrhythmias uma relação lá do SDV2 sobre RDV3 para Wolf Parkinson White. Eu tenho já. Eu ainda pretendo fazer mais. Hein? Eu sabia que você ia me contar, porque é o sonho, e o sonho do pneumo, do radiologista, além de descrever, é tentar correlacionar com algum alimento. Tem que ser um queijo, não sei o que lá, tem que ser algo gastronômico. Tem que ter com comida. Legal, muito bom, Alencar, a sua apresentação. Deixa eu responder o vídeo aqui, rapidão, então, sobre razão de verossimilhança, então, que eu puxei aqui um raciocínio, uma coisa que pode também ajudar muito, que é o seguinte, olha, Josic, supra, do infarto com supra, é patognomônico de infarto? Não. A gente já viu, no meu livro tem um subtópico no capítulo de síndrome coronária, em que está escrito lá, diagnósticos diferenciais do supra. Nossa plataforma também vai ter, dentro da aula de infarto com supra, na aula de ECG de infarto com supra, vai ter também lá escrito, olha, diagnósticos diferenciais do supra. Então, não é patognomônico, tá? E a razão de verossimilhança é 52, ou seja, muito, muito boa. E não é patognomônico. Patognomônico seria assim, chutando, 500, 600. A razão de verossimilhança do S1Q3T3, se eu não me engano, é 3,7. Não é boa. Então, não é uma razão de verossimilhança muito boa, como você falou. E por que não é muito boa? Por tudo que o Felipão falou, por todas as outras coisas que podem também causar esse trem de VD e S1Q3T3. E é interessante aqui, né, Alencar? Pô, eu gosto muito de fazer live contigo, porque a gente sempre tem um papo meio filosófico, né? Essa palavra patognomônico, ela é muito perigosa. Ela é extremamente perigosa, ainda mais numa ciência imprecisa como a medicina, tá? Eu usava muito quando eu era mais jovem, tá? Eu ainda continuo jovem, mas eu era um pouco mais jovem. E eu já tirei do meu vocabulário, tá? Eu já caí algumas vezes do cavalo por conta desse. Não, com certeza, exclui com certeza, confirma com certeza, é patognomônico. Eu cada vez mais me convenço que essa palavra não deve fazer parte do nosso vocabulário. Então, cuidado, porque a gente precisa explicar muitas vezes o cenário para o paciente, e a pior coisa, a pior enrascada que você pode se meter dentro de um pronto-socorro é você falar assim, não, já tem o diagnóstico com certeza, vai dar tudo certo, ele vai ficar bom, amanhã vai para casa. Esse é o começo do fim, tá bom? Cuidado quando vocês forem conversar com famílias preocupadas, ansiosas, que elas estão entendendo só metade da mensagem, e pode ser que a metade da mensagem que elas entendem quase sempre tem uma modulação de procurar as palavras boas que fazem mais sentido, né? Pode ser que essa expectativa que você gerou, ela não se concretize. Então, é uma dica que eu dou para vocês, tá, pessoal? Cuidado, patognomônico, nunca, jamais, sempre são palavras perigosíssimas para concursos e para a vida de médicos, principalmente no pronto-socorro. Alencar, parabéns, velho. Você cumpriu aqui o horário assim, precisamente, a gente ultrapassou não mais que 10 minutos. Queria agradecer mais uma vez a presença, o pessoal elogia bastante sempre a sua presença.
o pneumologista sempre é esquecido, e dizer para as pessoas que a gente vai estar aqui a cada 15 dias, majoritariamente eu e o Alencar, sempre fazendo esse bate-bola, um dia de ultrassom, um dia de raio-x, outro dia de eletro, enfim, a gente vai trazer isso para vocês. Lembrar que a gente já está abrindo vaga para a nossa segunda turma, e olha, Alencar, a nossa primeira turma, eu vou te falar que foi um sucesso surpreendente, o pessoal tá adorando a plataforma, anda, passeia, tá louco para te conhecer aí nas nossas práticas, tá? Então você vai ter trabalho aí de assinar muito livro e convidar as pessoas a conhecerem a nossa plataforma, a se informarem, procure as nossas redes sociais, a rede social do Alencar, a minha, a da pós-graduação da Sanar, tá bom? E a gente se encontra aqui a cada 15 dias, e o Alencar sempre trazendo essas reflexões que elas são muito importantes, pessoal. Isso aqui é o que toda faculdade de medicina deveria ensinar exaustivamente, e a gente deveria usar isso de forma consciente e inconsciente nas nossas tomadas de decisão. Alencar, você quer se despedir da turma? Turma, obrigado pela atenção, por estarem com a gente aqui essa noite, e quem não conhece ainda a plataforma, quem caiu aqui porque viu o link no Instagram, no Twitter, dá uma entradinha lá no site da Sanar Pós. Acho que o Filipão que sabe o endereço aí. Passa aí, Filipão. Falando mesmo o link para o pessoal conhecer. Enquanto você fala, eu já vou colocar o endereço aqui no nosso chat. Bota aí. O pessoal conhecer lá, porque tá mesmo uma plataforma muito boa. É basicamente isso, nossa aula, né? A gente começa com caso clínico e vai discutindo juntos até chegar ao diagnóstico, como é na vida real, né, Filipão? Obrigado, pessoal. As pessoas, às vezes, né, isso era uma coisa que, agora a gente já tá meio aqui na conversa de botequim, né, Alencar, então, assim, uma coisa que sempre me deixava muito bravo da vida é quando eu assistia, às vezes, um curso de 40 horas, 80 horas, e quando eu ia aplicar, eu falei, tá, mas cadê o capítulo de infarto com supra que eu vi? Mas o paciente não chega dessa forma, o paciente chega diferente, o paciente chega com queixas e não chega com as doenças de forma explícita, e a nossa tarefa aqui é basicamente fazer essa conexão de vocês entre o que chega na vida real e o que a gente lê nos livros. É essa conexão que faz com que a gente tome boas decisões, o diagnóstico sindrômico, o que eu preciso ficar atento dentro do pronto-socorro, como que eu acho o paciente grave, como que eu não acho o paciente grave. Isso é o que vocês precisam aprender na prática, tá bom, pessoal? Então, Alencar, mais uma vez, assim, obrigado por tudo. Deixei o link aqui para vocês, pessoal, basta clicar, quem se interessar. Tem a Thalita adora conversar com os nossos colegas que estão interessados, e qualquer dúvida, inclusive, a ligação vem para mim, a gente faz uma call, bate um papo aqui, eu vou começar a envolver o Alencar também, para ele participar dessas conversas. Tá bom? Então, pessoal, boa noite. Alencar, cara, obrigado, e a gente se encontra daqui a 2 semanas, não é isso? Acho que você travou, Alencar, mas enfim, saiba que você está escalado para daqui a 2 semanas, tá bom? Pessoal, abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.